Estamos começando o nosso pod, mais um pod para falar sobre bullying. Nós falamos a semana passada das consequências. Vamos continuar também nesse papo de hoje. Para isso, eu convidei aqui para estar comigo presente hoje nos estúdios aqui da Cambé, a psicóloga Ana Brígida. Boa noite. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos que nos acompanham neste momento. É um prazer estar aqui com vocês. Ana, primeiro, quero agradecer pelo convite de você aceitar vir aqui participar do nosso pod para falar sobre o bullying. Quero que você se apresente. Eu sou psicóloga, formada há mais de 20 anos. Tenho uma experiência de mais de 10 anos com clínica, sou especialista em clínica e tenho trabalhado neste período com adolescentes. Hoje, de forma mais específica, trabalho com mulheres e continuo trabalhando com alguns adolescentes ainda na área da clínica. Também sou mãe, que eu acho muito importante frisar neste momento. Sou mãe de 2 meninos, um de 12 e o outro de 16, o Vitor e o Vinícius, ambos aí na fase da adolescência, que tem tudo a ver com o tema que a gente vai falar hoje. Então, vamos começar o nosso programa então. Isso mesmo. Gilberto, para introduzirmos este tema e a minha fala de hoje, eu quero propor para todos aqueles que nos acompanham a fazer um exercício de autoanálise. Porque é muito importante que a gente pare um pouquinho neste momento para pensar sobre como está as nossas relações, né? Para a gente falar sobre bullying, não tem como a gente fugir e de não falar de família, não falar de relação de pais e filhos. Então, a minha proposta é o seguinte, para que você aí, da onde você estiver, à medida que eu vou fazendo essas perguntas, e veja bem, não é nenhum tipo de julgamento, não é nenhum tipo de apontamento, não é para dizer a culpa é de quem, porque para a gente querer resolver algo na nossa vida, a gente não tem que somente buscar culpados, mas eu digo sempre com quem eu trabalho, quando a gente quer resolver, a gente tem que olhar para de quem é nossa responsabilidade sobre as coisas, né? Então, essas perguntas que eu preparei para a nossa noite de hoje, elas começam assim. E você vai fazendo essa autoanálise e veja como é que está a sua vida, a sua família como um todo. O que você quer, o que você deseja para o seu filho, para a sua filha? Seu filho sabe que você o ama, que você a ama? Porque se eu perguntar assim, você ama seu filho? Muito provavelmente todos vão dizer, imagina, é claro que eu amo meu filho. Mas é importante que ele saiba que ele é amado por você. Que ele saiba que ele tem valor. Porque nós vamos chegar na questão da problemática da baixa autoestima. E o que é a baixa autoestima? É a gente reconhecer, a autoestima é nada mais do que a gente reconhecer o nosso próprio valor. Não é só ser bonito ou feio. Não é só isso. É aquilo que eu valho. Seu filho sabe que ele tem valor? Que ele merece ser respeitado, respeitada. E a sua casa é também um lar? Onde as pessoas que nela habitam, seus moradores, elas gostam de voltar, gostam de estar? É um lugar onde a pessoa encontra paz, respeito, amor, compreensão. Você tem intimidade com os seus filhos? Intimidade no sentido de eles podem confiar em você? Tem acolhimento para expressar os sentimentos com segurança? Seu filho ou sua filha é forte emocionalmente? Sabe lidar com dificuldades, frustrações, rejeições? Ele tem abertura para falar com você sobre qualquer assunto? Inclusive sobre seus sentimentos, os seus pensamentos?
as suas dores emocionais? Ou você tem aquele perfil de achar que tudo é frescura? Ou de que quando o outro vem relatar alguma coisa para você, antes mesmo de dizer, você já considera tudo como sem importância? Ah, isso é bobagem. Como é que está aí o seu relacionamento? E eu, trabalhando com pais, Gilberto, eu sempre, nas primeiras sessões, quando eles estão comigo, eu faço questão de frisar de que quando um profissional vai acompanhar o seu filho, e você é chamado para uma conversa, alguma coisa assim, é importante que você, enquanto pai, enquanto mãe, pense... E eu gosto de frisar com aqueles pais assim, olha, eu, enquanto profissional, eu não estou de lado oposto ao seu. Nós estamos do mesmo lado. Para trabalhar e entender e traçar planos e mudança de comportamentos desse filho. E para mudar qualquer coisa, a gente precisa antes identificar o problema, reconhecê-lo, assumir, como eu disse, a responsabilidade, se dedicar, ter esforço, paciência para suportar o processo e nunca esquecer que recomeçar é sempre. De filho a gente não desiste. Ele deve ser o seu projeto mais importante. Dedique-se. Nunca será do nada. E eu estou dizendo isso, começando a minha fala com isso, e depois você vai entender melhor o porquê. Nunca será do nada. Troque a culpa pela responsabilidade. Ana, eu vi que você já iniciou com a mensagem e eu entendi com isso que você direcionou à família. Isso. Tratando o assunto do bullying, por exemplo, você com essa mensagem transmitiu que a família deve perceber já, né, com carinho, com amor, os sinais, até o trauma que vai girando na criança. Seria mais ou menos isso? Isso, e por que eu tratei dessa maneira, Gilberto? Porque na clínica a gente percebe, e acontece com mais frequência do que a gente gostaria, o filho relatar o seguinte: Ana, como eu já escutei algumas vezes, meu pai não sabe nada sobre mim. Isso é forte, é muito forte. Ou eu e meu pai, a gente tem um verdadeiro abismo entre nós dois. Ele não sabe de mim, né? Então, isso chama muito a nossa atenção. Por quê? Porque a gente sabe que existe um distanciamento na adolescência, né? O adolescente dá uma afastada mesmo, começa a querer mais estar com os amigos e menos com os pais. Isso é natural da adolescência. Mas a gente precisa, e como eu gosto de dizer, a psicologia ela trata sim as doenças, os transtornos, os distúrbios, quando existe um problema instalado, mas ela não só trata isso. A psicologia ela também está aí para promover a saúde. A psicologia ela está aí para ajudar no seu desenvolvimento. A psicologia está aí para trabalhar em você competências e habilidades para você ser uma pessoa realizada e feliz. Então, eu fiz questão de trazer essa questão da importância da participação da família, porque, às vezes, quando a gente tem uma queixa de bullying na nossa casa, muitas vezes essa notícia, ela cai como um terremoto, né? E às vezes vem essa fala, mas de onde veio isso, né? O que é isso que você está dizendo, que você está sofrendo? Né? E isso está lá associado ao que eu conheço do meu filho. Por quê? Porque o alto índice de violência, principalmente no âmbito escolar, e que a gente sabe que o bullying é uma violência que é acometida, na grande maioria das vezes, com crianças e adolescentes, como já foi com certeza falado aqui, entre os 10 e 21 anos. E essa faixa etária está entre aqueles que mais matam e morrem no mundo. Então, é uma classe, é uma faixa etária que precisa de mais da nossa atenção.
E a questão de estabelecer um vínculo é desde os primeiros anos, dos anos iniciais, que a gente tem essa possibilidade de conhecer os nossos filhos. Porque quando a gente for falar sobre as mudanças de comportamento que ocorre quando a criança, um adolescente, está sofrendo, para você notar que houve mudança nesse comportamento, você precisa conhecê-lo. Se ele vai ficar mais quieto, se ele se fecha mais, se houve uma mudança de apetite, se está comendo muito ou se não está comendo. Então, tudo isso a gente consegue identificar quando a gente acompanha esse filho. Porque hoje em dia, ainda mais com a chegada aí das redes sociais, né? A gente sabe que tem o cyberbullying, que também é o bullying praticado nas redes sociais. Então, a gente percebe que os nossos adolescentes estão cada vez mais retraídos no mundo deles. E fica muito difícil aquele pai que eu digo pai e mãe, um responsável, os avós, que hoje muitas vezes são responsáveis por aquela formação, aquela educação, até mesmo os professores. Então, assim, para a gente identificar que há algo diferente nele, eu preciso conhecê-lo. Eu preciso notá-lo. Ana, a princípio o nosso pode, a gente tratar o bullying das escolas. Certo. Mas depois o bullying ele foi abrindo um leque e falou assim, pô, e por que não então a gente começar a olhar por todos esses lados, igual você está falando agora aqui. E isso já pergunta, a gente sai das escolas, tem o bullying aí no cyber, igual você falou, por meio da internet, tem o cyberbullying, que é bem comentado também, tem o bullying na vida profissional, no trabalho, enfim, né? Essa que gera uma consequência lá no futuro. Alguns guardam para si, né? E vai tirar de outro jeito, né? E outros acaba até surpreendendo aí alguns fatos que acontecem. No seu trabalho, por exemplo, você trabalhando as pessoas, você pega do princípio ali, você começa a trabalhar e você sente que na criança ali, que ela realmente houve aquela mudança, ela ficou mais empática com tudo isso, ou resguardou mais aquela dor nela? Na grande maioria das vezes, Gilberto, acontece ela se fecha. Isso é natural de todos, no caso? É muito... O que é ou muito tem casos comum. E casos? Ou ela pode tanto se fechar e acreditar, e é tudo muito, na psicologia, é tudo muito depende. Existem aqueles comportamentos, como eu trouxe aqui pra gente falar, sabe? Porque às vezes chega pra nós no consultório uma crise de ansiedade, tá com pânico, tá num processo depressivo, deprimiu muito, e daí o pai fala, não, agora eu tenho que levar pra psicóloga, porque agora o transtorno tá aí, tá me dando trabalho, não quer ir pra escola e tal. Aí chega pra nós, você começa a investigar, e muitas vezes tá associada à questão do bullying na escola. Então ela dispara a ansiedade, mas quando você começa a investigar, ela está sofrendo já tem tempo. Há tempos. Né? Uma perseguição, uma intimidação, porque o bullying precisa ter o autor, que é aquele agressor, aquele que humilha. Que sente prazer. Exato, que intimida. Existe uma vítima, que também tem um perfil psicológico que eu acho muito interessante a gente trazer aqui, que é um perfil já que de uma criança, um adolescente que já tem uma autoestima mais rebaixada. Por isso que eu falei inicialmente, ele sabe que ele tem valor. Porque a gente sabe assim, se chegar alguém para você, e eu acho interessante, quando eu estava preparando, me veio na lembrança uma situação minha de infância. E só 35 anos atrás, né, até liguei para minha mãe na hora e falei, mãe, você lembra? Por quê? E eu vou contar aqui para vocês para exemplificar. Teve uma situação e a menina falou, eu te pego na saída. Nossa. E isso eu com 10 anos, Kazuko Hara, ensino fundamental, né? E teve esse burburinho, e eu só lembro de uma situação, eu correndo na direção da minha casa, para quem não conhece, eu moro não tão longe, algumas quadras, e corri, e de um mesmo lado, alguns gritavam, corre! Do outro falava, pega! Bem isso mesmo. Não é? Então, e eu tô dizendo isso até que, resumidamente, hora que minha mãe se deu conta, eu tava entrando apavorada na minha casa, e quase que o colégio inteiro no portão da casa dela, e a menina me chamando para sair lá. E ela falou assim, fulana, entra, vamos conversar.
E a menina muito furiosa, por uma situação de desfile de 7 de setembro, que eu fui escolhida e ela não. Por isso um pé te pego na saída. E eu lembro que até falei, mãe, como é que eu passei por isso, né? Como é que eu voltei para a escola no outro dia, envergonhada? Ela falou assim, eu só lembro que eu fui com você. Então, você entende a importância da criança e do adolescente saber que ela é amparada? De saber que ela tem nos seus pais o suporte para ajudá-los a resolver? Porque, veja, nós, enquanto criança e adolescente, nós não temos todos os recursos emocionais para lidar com as situações. Eu sempre pergunto para os pais, não esqueça quem é o adulto da relação. Quem que é o adulto? Quem que pode encontrar uma solução? Quem que pode falar, calma, a gente vai resolver? E não piorar ainda mais, né? Porque dependendo do quadro, dependendo da desestrutura que há dentro da família, a criança fala, se eu falar isso, eu vou sofrer ainda mais. O que será que virá se eu for falar sobre o que eu estou passando? Eu vou ter acolhimento? Ou eu vou dizer assim, larga disso, esquece isso, te vira. Como a gente que atende adolescente, a gente vê que tem muito pai e muita mãe que fala, te vira. Ou seja, o desamparo acontece. Então é bem mais difícil, e hoje acontece muito, Gilberto, do adolescente falar, eu quero ir para o psicólogo. Eles estão pedindo socorro, uma ajuda para ter um lugar onde ele possa desabafar, onde ele possa falar sem julgamento, porque primeiro eu preciso ouvir. Eu preciso ouvir para orientar. E também uma pergunta. Às vezes ele não quer falar para o pai, falar para a mãe a situação, mas sente na liberdade de contar para um psicólogo. Isso. Olha que interessante. Sente na liberdade. A gente tem... Não é pela falta de confiança no caso, não é pelo, tipo assim, eu não tenho tanta intimidade com meu pai, com a minha mãe, mas outra pessoa eu conto. Tem vários fatores. Pode ser que falte intimidade, pode ser que em diversas vezes essa criança, adolescente tentou dizer e não conseguiu. Pode ser que não haja, como eu falei anteriormente, intimidade. Ana, mas você é estranha. Mas da forma como é conduzido e como existe um sigilo profissional, a gente vai estabelecendo vínculo na medida da confiança e da sinceridade. Então, se eu, enquanto profissional, deixo claro para ele ou para ela, desde o começo, que a nossa relação vai ser pautada na verdade e na confiança, eles começam a se abrir. Porque já está com angústia, assim, transbordando em ansiedade, transbordando na questão da depressão mesmo, né? Existem até aqueles que começam a se automutilar. É tudo um processo de angústia que eu não tenho como desabafar. E daí também, Gilberto, enquanto profissionais, a gente eu falo por mim, eu sempre trago os pais para perto de mim. Não é que eu quebre o sigilo daquela sessão, mas eu digo para aquele adolescente, precisamos conversar com seus pais. Precisamos levar para eles essa situação, porque eles são as pessoas interessadas. E quando você fala nesse sentido, olha, precisamos falar com seus pais, ele já sente retraído, já sente com medo? Não pode ser de um dia para o outro. Ele precisa antes confiar em mim. Talvez ele fique envergonhado, assim, a princípio, né? E eu faço muitas vezes o papel de intermediadora, ou seja, a gente faz a nossa sessão a 3. Olha que legal. Ou, dependendo de cada caso, eu converso primeiro com a mãe. A gente tem que ter um manejo para lidar com essas situações, porque são situações, porque assim, já tá ruim, não é para piorar, né? Mas como esse caso que eu falei para você, de uma paciente que falou, Ana, o meu pai não conhece nada, foi um caso que marcou tanto a minha vida, porque começou assim, mas ele depois reconheceu que ele precisava de ajuda, porque na cabeça dele, Gilberto, eu acho importante também falar, que pode ter que muitos pais estejam na mesma situação. Na cabeça dele, ele era o provedor, ele já dava tudo, ele trabalhava e dava tudo, na cabeça dele dava tudo que aquela filha precisava, só que era material.
Ele pagava conta, pagava colégio, ele dava presente, nananã. Só que o que na verdade ela estava precisando também? Da presença. Sim, Então ele foi buscar ajuda porque realmente ele tinha perdido. Ele conheceu, ele estava com ela, aquela menina, minha princesa, até 7 anos de idade. Depois houve aquele afastamento. Não sei lidar. E se afastou. E daí a gente foi conversando, fiz algumas sessões com ele também para demonstrar que assim, ela gritava por isso e por isso ela também dava muito problema. Então é importante também quando a gente fala de bullying saber que existe o autor, aquele que pratica o bullying, que na verdade também o que ele está precisando é de ajuda. Existe a vítima, que precisa de ajuda, não tenha dúvida. Existem aqueles que estão como testemunha. Existe um terceiro grupo, aqueles que assistem. E por vários motivos não se envolvem. Assistem aquela criança ser intimidada, ser apanhar, ser massacrada emocionalmente, ser julgada, mas eu fico de espectadora. E a gente percebe nos estudos que tem o lance de falta de empatia, porque o que a gente faz de exercício com aquele adolescente, às vezes eu trabalho na escola, troca um pouquinho de papel com ele, se fosse você. Porque tem aquele adolescente que não quer se envolver, que falta empatia, e aquele que morre de medo de aquilo virar contra ele. Eu tirei daquela pessoa, mas daí veio para mim, e daí eu faço o quê? Por isso a importância do acompanhamento. Por isso a importância, na verdade, não só dos pais, mas dos professores, dos funcionários que às vezes pode estar passando despretensiosamente e ver uma situação e conseguir identificar aquilo ali não está só de brincadeira, não. Aquilo ali está passando do ponto, porque, Gilberto, quando a gente fala, às vezes parece assim, nossa, mas agora não pode nenhuma brincadeira? Nossa, mas não pode nada agora? Porque a gente sabe que criança e adolescente é peralta, né? Então, brinca de tapa na cabeça, mas a gente precisa identificar quando aquilo deixou de ser brincadeira e passou a ser ofensivo, violento. Eu busco ainda meu filho na escola todos os dias, eu tenho esse privilégio. Então, eu chego um pouco mais cedo e fico ali só observando. E ali é um laboratório, né? Pra gente ver. Porta de colégio, pra ver como é que sai. Então, junta a fase, que a adolescência já é difícil. Várias transformações físicas, mentais, uns grandão, outros baixinho. E tem aquele lado mais frágil, né? Então, quando eu falei para você inicialmente que a gente precisa fortalecer nossos filhos emocionalmente, para eles saberem se defender de um xingamento, porque a gente não pode esquecer que o bullying acontece aquele comportamento repetidas vezes, de várias vezes, não é uma situação. Para ser considerado bullying, aconteceu muitas vezes, está acontecendo muitas vezes. E a criança com uma baixa autoestima, ela passa a acreditar que aquilo lá, ela merece aquele tipo de tratamento. E ela não consegue se defender sozinha. Outra coisa, Ana, dentro de tudo isso, você falou uma coisa que eu fiquei pensando aí. A meta é trabalhar o bullying nas escolas. Você disse que o bullying, pelo que eu entendi, ele não começa nas escolas. Na escola, ele começa já praticamente em casa, na rua. Então, mais ou menos o que eu peguei. Porque o que a gente observa? Porque se ele vem. Por que eu peguei isso daí? Porque se ele vem já se sentindo uma pessoa um pouquinho inferior, um preconceito, alguma coisa, ele no colégio ele joga em outro. Também, né? Acontece. Então, provavelmente vinha de fora já esse sentimento de fazer a brincadeira, fazer a gracinha, ou provocar alguém. Isso. A gente não pode esquecer que o bullying é aquela relação de quem pratica o bullying ter o poder sobre a vítima. Se eu tenho essa necessidade... Sempre cometer isso nos pode. Isso. Se eu tenho essa necessidade que para me sentir melhor eu tenho que te prejudicar o outro, humilhar o outro, rebaixar o outro. Isso já diz para nós que essa pessoa, ela tem um sério problema de autoestima. É um sentimento de inferioridade. Só que eu vou pro lado o quê? Da agressão, da violência. Mas para eu me sentir popular, as pessoas vão ter medo de mim, eu tô no poder. Mas eu não tô no poder pro lado do bem. Eu não tô incentivando as pessoas sendo um líder de forma positiva. Eu acabo sendo esse líder
negativo. Para as pessoas terem medo de mim, me respeitar. Então, muitas vezes, o problema da autoestima está instaurado muitas vezes, tá? Tanto naquele que agride, como naquele que é agredido. E o que a gente percebe também é que aquela pessoa que às vezes sofreu um bullying, e não foi trabalhado isso nela, ela também vê uma oportunidade de fazer isso com alguém. Então, assim, é uma coisa que vai projetando. E às vezes a gente fala assim, cara, mas antes acontecia e não era tratado assim. Ai, hoje nada pode. Não é, que às vezes a gente hoje recebe na clínica adultos que estão parados mentalmente lá, porque foram estabelecendo relacionamentos conflituosos na vida. Por entender que, eu não estou dizendo que é sempre assim, tá, Gilberto? Não estou dizendo que é culpa dos pais. Eu deixei isso assim, eu gosto de deixar isso bem claro. Mas a forma como a gente estabelece a relação. Quando eu digo isso, eu não estou dizendo também que é dentro do lar. Eu estou dizendo que ou na rua, com próprios amigos, depois que vai para o colégio. Porque se eu trato o tema bullying nas escolas de Cambé, às vezes eu penso, mas o bullying não acontece só nas escolas. E de onde que vem, né? Porque tem que ter uma ação, tem que ter né, para ter uma reação. Então eu imagino que, como você comentou ali, eu imaginei, vem lá do complexo. Porque se o bullying descreve comportamentos agressivos e repetidos de intimidação, em qualquer lugar, né? E, inclusive dentro de casa. Às vezes eu aprendo que se relacionar sendo estúpido é normal. Ana, se tratando de bullying, cuidar de filho hoje, você na sua opinião, é mais fácil do que há 20 anos atrás? Ou você acha que é o contrário? Era melhor, era mais fácil naquele tempo? Hoje, com tantos entretenimentos, internet, jogos em si. Eu digo, Gilberto, que educar um filho, formar uma pessoa, é de uma gigante responsabilidade. Antes ou agora? Agora a dificuldade, uma opinião, não, talvez de outras gerações pode dizer também era difícil. Mas como você falou hoje, o volume de informações que nós temos na palma da mão é muito grande. Então você passa valores para o seu filho, você mostra o caminho a seguir, mas ele tem trocentas outras informações, talvez dizendo o contrário para você, e vai chegar uma hora que ele vai questionar. Por isso da importância da base. Quando você fez o convite para mim, eu comecei a estudar sobre para estar aqui, eu falei, eu não posso fugir da importância da base. Porque eu sabendo, como filho, que onde eu sou acolhido, onde é meu porto seguro, em quem eu posso confiar, e esse alguém poder ser meu pai, minha mãe, meu avô, alguém dá confiança e que realmente te ama. Porque a amizade passa, relacionamentos também fora, você muda de escola. Eu tenho um paciente que mudou até de país, Gilberto. E as feridas vividas na época escolar permaneceram. Estão sendo tratadas agora, aos 18 anos. Então não é pouca coisa, é de uma responsabilidade imensa, dá trabalho, exige um esforço, mas é o que nós temos. Exige de nós uma dedicação. E para a pessoa, assim, é importante a prevenção, porque dá tempo, né? Dá tempo da gente rever. E também é importante para quem está vivendo essa dificuldade hoje, saber que, como eu disse no início, dá para a gente sempre recomeçar. Só que a gente precisa olhar para aquilo que a gente está fazendo. Dá para resgatar. Não tem como desistir de filho. Então, Ana, você falou de pessoas que mudaram tudo. Se tratando dos anos 80, anos 90 ou de agora, suponhamos que a pessoa viveu um bullying lá, que eu conheço um fato desse. Tá. Que seria bullying no dia de hoje, mas na época era uma brincadeira, vamos supor. Seria bullying também, lá se fosse aplicado a lei. E a pessoa guardou remorso durante anos e anos e anos com aquela brincadeira, aquelas pessoas viraram inimigas dele, entendeu? Mas o fato que depois de ele, não sei como que foi na igreja, como foi o tratamento, ele resolveu perdoar as pessoas, tal, mas não tem aquela afinidade, mas perdoou as pessoas, entendeu? Então uma coisa que marcou durante anos
né? São coisas que vão marcar o que acontece hoje. Tem um fato na internet que eu não me lembro agora, uma menina que apanha no colégio. E ela fala, bate mais. Né? Você viu isso aí? Que virou um meme. Né? E o último vídeo que eu vi, acho que da mãe dela, que teve que usar tratamento psicológico com ela e tá tirado do colégio. Então, quer dizer, já gerou um trauma. Né? Só do fato de estar tratando, de trocar o colégio, já gerou um trauma. Mas fora tudo isso ainda, é a mágoa que a pessoa fica pro resto da vida. Né? Então vamos tratar, na minha opinião, tem que ser tratado o que sofreu bullying, sim. Mas tem que ser punido a outra parte, de uma forma, não estou dizendo punido, com a lei, eu concordo com a lei, mas um pouquinho mais agressiva ela deve ser. Né? Porque são brincadeiras que vão machucar para sempre ali, guarda ferida, e outros vingança. Tem fatos de colégios que alunos que sofreu bullying vão dizer depois, mas eu sofri a bullying e tal, e acabou lá atirando em outros alunos, né? Isso. Não estou dizendo que o fato aqui do colégio, do Helena Colegi foi isso, mas o rapaz fala também que ele sofria bullying, né? Então são consequências que vão ser lá no futuro. Então eu vejo você como profissional trabalhando essa área, e a sua opinião nessa minha pergunta aí. O tratamento daquele que pratica o bullying, não do que recebe o bullying. Uhum. Porque você trata o que recebe o bullying. Na verdade, a gente acaba acolhendo a todos que procuram ajuda, né? O que é mais difícil é a família que pratica o bullying achar que tem um problema. Não, e o cara que praticou o bullying também buscar. Isso. Né? Porque a intenção do tratamento, acho que é âmbito social mesmo. Né? Não tem como, mas eu acho que a pessoa, aquela empatia que você falou, talvez a pessoa não imagina as consequências que vai causar na vida do outro. Exatamente, você tocou num ponto importantíssimo. Quando a gente fala sobre trabalho nas escolas, prevenção, é nesse sentido, pegar as coisas no começo, sabe, na primeira vez. E tratar com uma seriedade, porque não é pouca coisa. Nós estamos entre os países que mais têm registros de bullying no mundo. Estamos entre o top 5. Então, assim, não é pouca coisa, é muita coisa. Então, existem e devem existir cada vez mais o trabalho com palestras, essa oportunidade que você está dando para nós aqui enquanto profissionais, para levar informação. Então, assim, para educar nossos filhos sobre a importância do respeito, de respeitar as diferenças, de saber que vai existir sempre alguém também que não gosta de mim, e eu conseguir identificar que aquela turma não me serve, que não condiz com as coisas que eu acredito. Só que tudo isso é trabalhado dentro de casa, para reconhecer quando há algo diferente, ele saber que ele está sendo visto. Isso a gente percebe muito na clínica também, aquela criança ou adolescente que às vezes reclama de um limite, ou reclama que você diz que vai levar ou vai buscar de um lugar, por exemplo. Mas no fundo, muitos deles, que depois sofrem, gostariam muito de serem acompanhados, de serem vistos, de saber que tem alguém olhando. Isso faz muita diferença. Porque agora você falando do agressor, pensa, se ele souber que tem alguém vendo, e mesmo que ele não tenha um completo juízo ainda, que a gente chama, mas tem alguém dizendo, não pode fazer isso. Né? Ele não tem um senso crítico, entende? Não dá para deixar por eles somente. Precisa da presença de um adulto. Tratar o que ele tenha a noção, pelo menos, do que ele vai causar na vida do outro. Causar as consequências dos comportamentos. Não ser omisso diante de uma situação. Me lembrou uma história assim, que falar de bullying, mas a gente vai viajando, vai pensando em outras coisas. Eu vi um tempo atrás, se eu não me engano, foi não lembro a rádio agora, sei que é uma rádio cristã também. E ela disse pro Padre Reginaldo Mazotti, que transmite aqui na Cambé FM também. E foi no programa dele. A moça falou assim, padre, eu desde pequeno minha mãe falava assim, você não vai ser nada na vida, né?
você vai ser uma... Entendeu? E ela falou assim, padre, e ela chorando disse, e eu vi que a minha mãe estava certa, eu sou tudo isso que ela falou, sabe? Aqui, ó, chega de arrepiar, de pensar nisso daí, entendeu? Aí eu fui na Zé e falei, como que, né, sabe? Coisa, pode ser, a mãe falou por maldade, eu não sei, entendeu? Que a gente pode levar até como bullying também nisso daí. Mas o que mexe, sendo bullying, sendo um apelido, sendo uma palavra lançada, o que vai mexer no emocional da pessoa, no coração da pessoa pro resto da vida, não tem preço, não tem valor nenhum por essa dor, né? E aí são as dores emocionais, né? E aí eu vi o padre, acho que o padre, né, no dia ele fez uma oração para ela e valorizou muito ela, sabe? E a gente viu um filho, uma filha, né, dizendo que a mãe falava. E como você trata esse lado assim, existe um quebrantamento, um tratamento psicológico, e você que é cristã, você pratica um pouquinho da religiosidade, nessa parte cristã dentro da psicologia, ou só no trabalho? Isso, dentro do processo terapêutico, a gente não leva a questão da religiosidade, né? São trabalhos distintos, né? A não ser quando aquela pessoa, ela já demonstra ela ser cristã, aí e ela mais fácil. traz o assunto, e a gente pode abordar o assunto se ela assim o desejar. Mas, falando da vida pessoal, né? Como eu disse para você, além de psicóloga, eu sou mãe. Então, a gente sabe, enquanto cristã, da importância da gente buscar em Deus a inspiração do Espírito Santo para conduzir a relação com os nossos filhos, né? Para nos dar essa força, Sim. essa serenidade, como lidar, entender que eles têm as diferenças. Gilberto, o filho não é igual ao outro. Às vezes você vai ter que abordar de uma forma diferente o outro. Eu tenho 2 lá em casa e são completamente diferentes, né? Então existe essa dedicação. Quando a gente começa a falar, fala, nossa, que difícil. É difícil. Tudo que é bom e que vale a pena é difícil. Leva tempo, exige esforço. É assim. E a gente, quanto antes a gente reconhecer que é assim, e não só, nossa, filho dá trabalho. Dá. Né? Mas eles estão aí, que nem você falou. Às vezes a mãe, num nervosismo, ou até mesmo por maldade, dizer algo assim, eu não queria que você tivesse vindo ao mundo, né? Ou você só me dá trabalho, você é um estorvo na minha vida em si. Enfim, são coisas que ficam, que marcam, né? E é nossa responsabilidade. E às vezes a gente, enquanto sociedade, dá muito maior importância a dores físicas. Um corte, um ralado, algo que sangra. Nossa, vamos correr e vamos tratar. Dores emocionais, não. Até que aquela pessoa consiga falar sobre, demora. Me lembrou do fato da doutora que esteve comigo agora no último programa. Ela diz uma coisa, que se torna uma ferida, que vai sarar essa ferida, mas a cicatriz nunca vai passar, entendeu? Essa dor vai continuar. Então é por isso que a gente tem que ter o máximo, sabe, de discernimento mesmo. E buscar conhecimento, buscar informação. Hoje em dia tem muita coisa aí gratuita na internet, né? Como abordar meu filho adolescente. Digita lá, vai vir informação para você. Basta que a gente tenha interesse em fazer dar certo. Ana, foi um prazer estar com você aqui. Eu quero que você agora fale assim, esse assunto para mim é importante, nós não falamos sobre ele. Ô Gilberto, nós falamos daquilo que eu tinha preparado para hoje, nós falamos basicamente tudo. Que é a questão de entender sobre o problema, reconhecê-lo, saber das diferenças assim, comportamentais. Existe muitas vezes sinais que aquele filho, aquela filha vai dar para você, desde que você também queira se interesse em conhecer, né? Às vezes ia bem na escola, passou a não ir, né? Tem essa questão de, às vezes, começa a ter muito pesadelo, problemas para dormir, chorar aparentemente sem motivo, né? A palavra de ordem é se interesse por ele, pela vida dele, queira fazer parte, mesmo que nesse período aí ele precise ter um pouquinho mais de afastamento para se conhecer, para criar a própria identidade, mas faça questão de declarar abertamente que você o ama, que você está ali para o que ele ou ela precisar.
E assim a gente consegue superar qualquer problema. Me fala Com agora. amor. Tá, me fala agora do seu atendimento, as pessoas que queiram procurar você, quer conhecer o seu trabalho, ou tem alguma. Eu tenho uma situação, gostei dela, vou falar com ela. Como te acha? Eu tô no Instagram, né? O meu perfil profissional é @psico.anabrígida. Se a pessoa quiser também pode me mandar uma mensagem e a gente responde. E no atendimento clínico, hoje eu trabalho 100% dentro do formato online. Tenho sim trabalhado com pacientes adolescentes e mulheres, exclusivamente mulheres. Mais uma vez, então, muito obrigado pela sua presença. Vamos ter outros programas aí, outros temas, vamos achar aí e vamos estar sempre debatendo. Eu gostei tanto do pod que eu pensei bem, falei assim, sabe de uma coisa? Eu vou deixar um dia da semana só para isso. De tratar com assunto com o médico, com a psicóloga. Isso. Né? Isso é bom, eu achei muito gostoso de bater esse papo. E você está convidado para outros temas aqui junto com. Obrigada, Gilberto. Olha, excelente oportunidade que você dá, levar conhecimento para as pessoas, né? Nem todo mundo tem acesso a esse tipo de informação e você aqui abrindo esse espaço. Eu fico muito honrada de estar aqui com você e agradeço a oportunidade. Lembrando que esse pod é um oferecimento da Lei Paulo Gustavo, do Governo Federal e também da Secretaria de Cultura de Cambé. Até o nosso próximo pod. Um abraço do Gilberto, também um abraço aqui da doutora Ana. Um abraço a todos.